Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal, no X, antigo Twitter, é o @Página Heroicast, enquanto no Instagram e também no YouTube, Páginas Heroicas Cast. Portanto, nessas redes sociais, se vocês puderem nos seguir, ajuda muito, faz com que a gente consiga crescer. E tudo que eu já falei nos outros episódios, né? Tudo isso culminará para que um dia a gente consiga ter aí conteúdos diferentes. Falando nisso, eu sempre falo para vocês mandarem mensagens lá com dicas, com desabafos, o que quer que seja. E hoje eu fui ver, e por uma burrice minha, né, que eu sou péssimo em rede social, vou falar a verdade para vocês. Sou péssimo com o Instagram, por exemplo, ainda tem que pegar muito macete ali. Por uma grande burrice minha, pelo menos umas 10 ou 15 mensagens lá do pessoal que mandou, eu não vi. Tava lá com o pedido de mensagem, ou então tava ali numa pastinha, uma aba diferente ali, não tava na principal do Instagram. Eu acabei perdendo as mensagens do pessoal aí, e hoje eu fui responder para vários, né? Peço desculpas aos ouvintes que mandaram mensagens, eram muitas mensagens, para aí, como eu falei, mais ou menos umas 15 mensagens ali, de pessoas diferentes, né? Eu fui respondendo a cada um deles lá no Instagram. Peço desculpas, muitas desculpas a vocês que mandaram essas mensagens e ficaram no vácuo, né? Não é porque eu quis ignorar vocês, não. É que realmente eu, por algum lapso aí, esqueci daquelas abinhas, não abria, só abria a principal. Desculpa mesmo, pessoal. Agora eu vou ter mais cuidado aí, vou abrir lá os pedidos, né? Porque o pessoal manda o pedido para mandar pergunta e não estava aprovado. Vou ter mais cuidado e vou dar mais uma olhadinha nisso aí todos os dias para não deixar nenhum de vocês aí sem resposta, já que eu peço tanto para vocês mandarem mensagens, né? Deixar vocês sem resposta não é algo que eu queria fazer. Desculpa mesmo. Todo mundo que mandar mensagem lá, eu vou responder. E se não respondi no passado, é porque realmente sou burro, sou analfabeto em termos de Instagram, mas vou responder todas as mensagens, e aquelas mensagens que sejam com o intuito de ser uma dúvida, alguma coisa aqui que a gente possa trazer para o podcast, eu trago aqui para o podcast e a gente discute aqui, a gente fala sobre essas mensagens, tá? Essa pergunta, eventual pergunta ou sugestão. Bom, pessoal, vou entrar aqui diretamente no nosso tema principal, que é claro, é a contratação do Seabra, né, a oficialização do Seabra como treinador do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Como eu disse a vocês, vou ser bastante sincero nesse sentido. Para mim, não era nem de longe a melhor opção, mas os desdobramentos das coisas que aconteceram ao longo do dia de hoje me deixaram muito preocupados. Preocupado, né? Muito preocupado. Porque, e aí, culminando com a entrevista coletiva com o Pedro Martins, que para mim, se eu comecei o dia com baixas expectativas, se eu comecei o dia preocupado, se eu comecei o dia com raiva, depois dessa entrevista coletiva do Pedro Martins, aí é que a coisa desandou, meus amigos. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, viu? A sensação que eu tenho, para ser bem sincero, é que a gente está num mato sem cachorro, a gente está num barco no meio do oceano e tem um buraco gigantesco nesse barco. O futebol do Cruzeiro está entregue a pessoas que não sabem lidar com futebol. É o que eu sinto. E o Mike Costa, que é um jornalista cruzeirense também, cobre sempre o Cruzeiro, ele sempre faz um trabalho excepcional, né? Já que ele consegue transcrever ali tudo que acontece nessas coletivas no Twitter dele, né? Ou no X dele. E eu vou trazer aqui na íntegra o que ele tweetou, já vou colocar aqui na telinha para vocês, ó, aqui na telinha para vocês, porque aí vocês vão conseguir acompanhar melhor o que ele falou. Eu assisti boa parte da coletiva, não consegui assistir tudo, li a transcrição do Mike, ajuda demais o Mike com essa transcrição que ele faz. Aliás, um grande abraço para o Mike aí, não sei se ele vai ouvir isso aqui, provavelmente não, mas se alguém conhecer o Mike, olha, fala para ele que é um cara sensacional, viu? Que gênio, muito bom mesmo o trabalho que o Mike faz nesse sentido aí, ajudando muito a todos nós cruzeirenses que talvez não tenhamos tempo ali de assistir a coletiva inteira, ou paciência, por aí vai. O Mike sintetiza tudo muito bem, jornalistaço aí do Cruzeiro, muito, cara,
E ele fez uma análise também da situação do Cruzeiro aí. Eu recomendo muito que vocês leiam lá no Twitter dele. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui já na tela. É o @Mike com C, Costa. @Mike Costa. Deixa eu tentar ampliar aqui. Ó, que aí vocês vão ver, ó. O arroba dele tá aqui, ó. O Mike Costa. Sigam o Mike Costa. Cara sensacional. Grande jornalista para mim. O cara traz informações. Ele sintetiza muito o que acontece do dia a dia do Cruzeiro. É praticamente obrigatório todo mundo seguir aí o Mike Costa no X, no Twitter. Tá? Então, assim, vou trazer aqui para vocês, então, os principais pontos dessa coletiva, exatamente aqui utilizando daquilo que o Mike Costa trouxe para nós, transcreveu. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos lá. Pedro Martins e Seabra chegam por aqui. Pedro começou dando boas-vindas, né? O novo treinador foi falando ali, reforçou a confiança e felicidade pelo retorno. Aliás, ele falou isso, aquela apresentação ali de início, né? Aí o Seabra disse que está muito feliz, que era uma coisa de. Essa parte eu vi também. Ele estava muito feliz de começar aí um trabalho num time de nível nacional, né? Ele falou aí, algo pioneiro no futebol nacional, essa SAF, aquela coisa, aquela rasgação de seda que normalmente acontece, né? Quando um novo treinador tá sendo aí apresentado. Ele vai se municiar de todas as informações possíveis, debater tudo. Jornalistas já passaram muita coisa, já tem conversado com o Pedro Martins e o Autori. Ok, segundo ele, Paulo Autori é um exemplo, aquela coisa toda. Ano passado, ele teve muita autonomia, mas era provocado o tempo todo pro Autori para que ele fosse convencido. Diz que vai usar e abusar do Paulo Autori, lá ele. Aí o próprio Mike Costa perguntou ao Seabra se ele se sentia respaldado pelo clube, né? Caso as coisas não deem certo rapidamente. E ele afirmou que se sente totalmente respaldado e um dos motivos que o convenceram a vir, né, a retornar, foi reencontrar as pessoas no clube. Então ele se sente respaldado por todos ali. Enfim, afirmou ter ficado empolgado com o desafio, enfim, aquele discurso ali que é isso, né? Aquele discurso de sempre. Fernando Seabra afirmou que contato com seu retorno foi ótimo com o clube, foi muito bem recebido e está focado em virar a página nesse momento ruim do Cruzeiro, tomando o que passou até aqui em 2024 como aprendizado. Afirmou que olhar para a base tem que ser muito atento, especial, para desenvolver jogadores jovens. Disse que as portas estão abertas e que, mesmo assim, os garotos têm que convencer não só o treinador, mas também os seus companheiros. Afirmou que os garotos vão entrar quando tiverem condições de resolver os problemas. Afirmou que não terá tapete vermelho e que os garotos terão que lutar pelo seu espaço. Explicou que não basta treinar no profissional para estar pronto para conquistar esse espaço. Pô, é assim, o que o Seabra falou nesse sentido aqui vai contra aquilo que a gente pensa, né? A gente quer dar mais possibilidades para os garotos jovens e não. Ou seja, não é estender um tapete vermelho para eles e dizer: olha, você chegou aqui, você é o craque, pega a camisa 10 e vai, garoto, brilha. Mas assim, a gente quer mais oportunidades para os garotos jovens. Né? A verdade é essa, algo que faltou com o Larcamon. Então, o que eu esperava ouvir do Seabra era pelo menos que ele iria fazer um trabalho justo com esses jovens, buscando o desenvolvimento deles e trazer sim para o time principal. Claro que tem que estar pronto para estar no time principal, ninguém está questionando isso, mas, pô. E assim, quando ele teve a oportunidade também de lançar os garotos, ele não lançou, né? A verdade seja dita aqui. Lançou o Japa ali daquela outra circunstância, né? Mas quando era ele mesmo, logo depois que o Pepa saiu, antes do Zé Ricardo vir, ele treinou acho que por 2 jogos, ele não mudou nada em relação ao time do Pepa. Mas enfim, vamos ver. Perguntado sobre o que vai fazer diferente de seus antecessores, Seabra falou que quer dar oportunidades a avaliar depois disso. Depois de mostrar seu plano de jogo e implementá-lo, afirmou que o copo está vazio com todos. Disse que não vai avaliar os jogadores com estímulos que eles tiveram com outros treinadores e sim com aqueles que ele quer transmitir. Ou seja, a princípio aqui, para ele começou tudo do zero. Eu acho que eu duvido. Ele estava no clube até ontem. Ele não vai começar tudo do zero. Ele tem os nomes dele, ele tem as pessoas que ele confia mais, com certeza. Isso aí, balela.
Agora, ele tá. Vamos ver se ele não vai meter um Neres de titular, né? Com base nesse critério dele aí. Enfim. Seabra disse que encara o desafio de forma positiva, está otimista com o trabalho que vai ser executado e disse que pretende trabalhar com transparência. Não se sente preocupado com a inexperiência, nesse nível, né? Pois já trabalha com futebol há muito tempo, claro. Pô, então assim, eu, eu faria a seguinte comparação aqui. Eu jogo futebol manager há muito tempo, não tem problema nenhum eu começar a treinar um time aí, um time da quinta divisão, porque eu já tenho experiência com futebol, pô. Tô falando de que treinar é discrepância muito alta, né, de Série A. Mas assim, cara, uma resposta que pra mim não faz muito sentido. O cara falar, pô, já tenho muita experiência no futebol, então pra mim, pô, ele tá assumindo o Cruzeiro, caramba. O cara não tá assumindo o 15 de Piracicaba, porra. Tá assumindo o Cruzeiro, né? Para mim a resposta, deixa eu complementar aqui para ver o que ele falou depois, daqui a pouco eu tô sendo injusto com ele. Não se sente preocupado com a experiência, já trabalha há muito tempo. Diz estar feliz com a possibilidade de estar no Mineirão e de se reconectar com a torcida, assim como no ano passado. Se sente tranquilo também por ter uma equipe competente para ajudar e uma instituição que tem um projeto interessante daqui para frente. Diz que todo trabalho está sujeito a dar certo ou errado, mas que tem muitos ingredientes para dar certo. O que eu ia falar? Também é complicado, né? Porque assim, é um cara inexperiente mesmo, bicho. É um cara que nunca disputou grandes jogos, né? E aí muita gente vai falar, mas ele foi o grande responsável pelos resultados do ano passado. Não sei se ele foi o grande responsável, porque aquilo nunca ficou claro. Nunca ficou claro para ninguém. Tem gente que vai falar que sim, tem gente que vai falar que não, tem gente que vai falar que foi o autor, tem gente que vai falar que foi ele, tem gente que vai falar que foi o outro assistente que estava lá. A verdade é que o Cruzeiro nunca deixou nada disso claro. Para todos os efeitos, o principal ali, o comandante, era o Autuori. Eu não sei. Isso nunca ficou claro. E não sei se ficou claro aí na entrevista. Se tivesse sido isso mesmo, como algumas pessoas defendem, o Pedro teria falado: porra, estão falando que ele não tem experiência? Foi ele que fez tudo no ano passado. Ninguém falou disso. Então, enfim, não vou. Eu acho assim, essa resposta aqui, sei lá. Também o cara foi pego numa situação aqui em que nem ele consegue justificar a contratação dele, né? A verdade é essa. Nem ele consegue justificar essa contratação dele. E nem tem que ser ele a justificar, tem que ser o Pedro. Vamos ver se isso é comentado aqui. Vou andar rápido aqui, porque o Mike escreveu muita coisa, não quero também ficar aqui com vocês por uma hora lendo. Seabra disse não ter problema em trabalhar com jogadores indicados por Lacamon, pois são jogadores do clube. Afirmou que todos serão tratados de forma igual, independente de estar aqui antes ou ter chegado depois. Afirmou que está preocupado com a evolução de todos. Os que não jogarem no momento podem jogar depois. Segundo ele, vai jogar quem for a melhor opção no momento. Esse que é o meu medo. É o Neres, será que o Neres vai ser a melhor opção em algum momento? Esse é o meu medo. Afirmou que os desafios do ano passado para esse são diferentes e que o baque após a perda da final é normal e tem que acontecer. O foco dele é buscar resultados positivos novamente, soluções de forma de jogo para dar uma resposta de curto prazo. Vamos lá. Sobre o estilo de jogo do time, Seabra disse que vai focar na organização do Cruzeiro para ter clareza na hora de atacar e defender, mas ressaltou que pretende criar uma equipe propositiva que busca resultado o tempo todo, em todos os momentos do jogo. Vai focar-se em ser agressivo, mas com discernimento para entender os momentos de desvantagem. Ele meio que falou e não falou nada, né? Isso é a base, um pouco a base. Afirmou que o reencontro com profissionais do clube foi especial. Nesse momento seguirá com a comissão fixa do clube, mas está discutindo novos nomes com a diretoria. Aí começa o Pedro Martins. Bom, até que é assim, pessoal. Essa luz está um pouco forte aqui. Como eu disse, eu para mim não escolheria o Seabra como treinador do Cruzeiro, mas a partir do momento que ele foi escolhido, a culpa não é dele, né? Ele não tem culpa de ter sido escolhido. Ele aceitou o desafio, como eu disse. É um desafio que pouquíssimos treinadores na situação dele rejeitariam, afinal, o Cruzeiro. Mas, enfim, vamos lá. Eu não achei muito empolgante essa parte da entrevista do Seabra, não.
Sinceramente, não. Não trouxe nada que me surpreendesse positivamente, para falar a verdade para vocês. Aí agora vem o Pedro. Vamos lá. Pedro afirmou que há uma reflexão sobre os erros na contratação de treinadores. Segundo ele, isso explica pela escolha do clube de não entregar a chave do clube. Essa frase me pega. O que o Ronaldo falou isso, né? Naquele início de ano, né? Com aquela entrevista em que ele falou que tudo ia ser diferente, que as coisas iam ser mais ousadas, por assim dizer. Não vai entregar a chave do clube para um treinador refém do nome, um caminho mais fácil, né? Ele afirmou que a ideia de fortalecer o clube, construir um Cruzeiro que pensava e não fosse refém de circunstâncias, disse que essa fórmula deu certo mais rápido na base do feminino e no feminino, e que nesse meio tempo a ideia era buscar um treinador que conseguisse colocar isso em prática. Disse que Nico foi escolhido pois queria um treinador jovem e ambicioso, com perfil de liderança e experiência em competição sul-americana. E aqui a gente tem uma coisa, né? Eles queriam um cara jovem, ambicioso, com perfil de liderança e experiência em competição sul-americana. Alguém fez essa pergunta, se não me engano, foi aquele rapaz. Putz, esqueci o nome. Diogo. Acho que é Medeiros, Diogo Medeiros, acho que é ele. Que o Pedro tinha falado isso, né? Mas aí, agora eles decidem trazer um cara que não tem sequer experiência profissional, praticamente. Como é que você muda de um entendimento de que o treinador tem que ser um cara com experiência em competições sul-americanas para o entendimento de que pode ser um cara que não tem experiência em nada? É um abismo grande, gente. E isso me dá muito medo, porque parece que não tem consistência na maneira de escolher treinador e de escolher o destino do clube. É o que eu sinto. Vamos continuar aqui. Diz que Nico, tá. Houve um esforço dos dois lados, mas aí o clube identificou essa distância, tentou insistir para chegar nessa conexão, mas que a distância entre o método e crença ficou maior e o clube se viu sem saída. Também, para mim, isso não explica nada. Vamos continuar. Pedro afirmou que a decisão da demissão foi tomada antes da final, pois o clube já não via mais perspectiva de dar certo. Eu duvido. Eu duvido que o Larcamon seria demitido caso o Cruzeiro tivesse sido campeão do Campeonato Mineiro. Eu duvido. Truco 1000 vezes. Eu sei que o Samuel Venâncio falou que uma pessoa teria dito que, sendo campeão ou não, ele não estava garantido, que ele poderia ter o trabalho reavaliado. Poderia ter tido uma conversa dura com o Larcamon, né? Porque ele não entregava qualquer coisa que eles esperavam. Mas ser demitido depois de um título de Campeonato Mineiro, eu duvido. Isso nunca aconteceu na história do Cruzeiro, não aconteceria agora porque eles não têm bolas para isso. Eu duvido. Tá, vamos continuar, tá? Ele afirmou que o Seabra foi escolhido por ele ser um fruto do que o Cruzeiro quer como clube. Disse não estar feliz com as demissões, afirmou que o método do Cruzeiro está acima dos treinadores e que é algo inegociável, prefere optar por fortalecer o clube e não dar a chave, mais uma vez, né? A chave para treinadores. Essa frase. Defendeu o método de processo seletivo, que facilita bem, mas que a prática é diferente, pois se tratam de pessoas. Afirmou que a comissão de Nico se esforçou, mas que não deu certo. Disse que o Cruzeiro quer aprender, que aconteceram erros, mas que a ideia é que o clube cresça, que o processo vai melhorar, que tenha a melhorar, mas que o Seabra é o nome certo, tem essa convicção. Pedro Martins contou que já enxergava o Seabra como um futuro treinador do clube. Também enxergava. Depois talvez o Seabra passar pelo B do Bragantino, depois dele pegar ali uma chance num Ceará, né, num Sport, né, com todo respeito a esses clubes aí que são grandes, né, mas quem sabe ali um Guarani, uma Ponte Preta, pô, se destacou no Bragantino B, pô, vai pra Ponte Preta agora, vamos jogar ali uma Série B com a Ponte Preta, vamos jogar uma Série C com a Lusa, pô, se destacou, tá muito bem, aí chama. Agora, cara sem experiência nenhuma, sem ter treinado nenhum clube sozinho, vir para ser o treinador principal do Cruzeiro, enfim. O clube queria que já tivesse disputado a Sul-Americana, e quando não funcionou com o Nico, decidiu acelerar os processos, né?
É, tá. Isso aí é interessantíssimo, né? Já enxergava o Seabra como futuro treinador, mas que entendia que faltava um ciclo. Vamos prestar atenção nisso aqui. Já enxergavam o Seabra como futuro treinador do Cruzeiro. Bom, bacana, até aí tudo bem. Futuro pode ser daqui a 10 anos. Bacana. Faltava um ciclo para ele no Sub-20. E além disso, o clube queria um nome que já tivesse disputado a Sul-Americana. Em 4 meses, ó, 4 meses, esse entendimento mudou radicalmente. Já não é preciso que ele faça mais um ciclo no Sub-20, já não é preciso ter experiência na Sul-Americana. Como é que o entendimento daquilo que é o ideal muda tão radicalmente em 4 meses? O que significa isso para vocês? Para mim isso tem nome. Começa com in e termina com competência. Tá. Pedro Martins disse que não teme uma pressão grande para a Seabra porque ele foi contratado pelo método de trabalho, a força coletiva dentro do clube. Ok. Questionado por ter dito todas as vezes que trocou de treinador havia convicção de que eram os nomes certos, mas esses foram demitidos, Pedro Martins reafirmou que todas as decisões foram tomadas com convicção, mas que o método não deu certo. Afirmou que há um processo de busca que não é fácil. Pedro disse que a vinda de Seabra não é para que Seabra faça o jogo dele, e sim do Cruzeiro. Vai um pouco de encontro com aquilo que o Júlio Batista reclamou, né, lá, que queriam escalar jogador, é o jogo do Cruzeiro. Ai, ai, tá. Pedro contou que o Cruzeiro busca sim mais um auxiliar técnico que encaixe com a ideia do clube e que quer potencializar ainda mais o staff que já está dentro do clube. Aliás, teve uma notícia aí, né, que o Cruzeiro ofereceu pro Caçapa não, pro Cris, pro Luiz Felipe e pro Alex uma posição aí de auxiliar e que nenhum aceitou. Tá. E agora estão atrás do Moisés, aquele zagueiro horroroso que passou pelo Cruzeiro. Sobre o peso da palavra do Paulo André nas decisões, Pedro afirmou que ele participa de todas as grandes decisões de Cruzeiro e Valladolid. Segundo ele, há discussões exaustivas antes de decisões serem tomadas, afirmou que é membro ativo e participante de tudo no clube. Sobre erros do departamento de futebol nos últimos anos, Pedro voltou a dizer que o clube quer fazer diferente e não dar essa chave do clube para o treinador. Cara, mas assim, que time que dá a chave do clube para o treinador? Eu não vejo isso acontecer no Brasil. Eu vejo isso acontecer talvez na Premier League, que alguns treinadores são managers e eles tomam decisões e tal, são grandes decisões. O treinador dá a chave pro treinador. Que time? Acho que nem o Abel Braga tem a chave do Palmeiras. Sabe? Se ele vacilar, ele vai embora. Tem esse negócio de dar chave para. Isso não existe, dar chave pro time. Isso não... Em nenhum momento eu vi isso acontecer na história do Cruzeiro. O treinador, ele é contratado para fazer o trabalho dele. Se a diretoria chega à conclusão de que aquele trabalho não é satisfatório, ele vai embora. Agora, ele tem que estar apto a fazer o trabalho dele, né? A partir do momento que o cara vai dirigir o clube, ele tem que estar com a chave ali para ligar, tomar as decisões dele, certo? Né? Agora, se ele toma as decisões dele, essas decisões vão contra as ideias do clube, ele é chamado a atenção. Isso é normal, gente. Então, ficar falando assim, não quero dar chave pro... Porra, peraí. Que tipo de treinador vai se sentir à vontade de estar trabalhando num clube em que o diretor afirma que o cara não... praticamente diz que o cara não pode tomar todas as decisões dele, né? Aliás, ele nunca explicou o que é isso de não poder dar a chave, né? O que é não poder dar a chave? É que ele não pode dar pitaco nas decisões da diretoria? Se for isso, ok. Nenhum treinador tem que dar pitaco. Agora, será que o cara não pode escalar o próprio time? Será que aquilo que o Júlio Batista falou é verdade? Que queriam interferir na escalação do time? Enfim. Sobre o baixo aproveitamento dos reforços por Nico, Pedro disse que isso não interferiu na decisão. Ok, né? Isso aí é a decisão do Nico e não da diretoria. Questionado sobre o erro desse processo seletivo, Pedro disse que não acha que buscar informações seja errado, mas que dá para melhorar. Afirmou que o dinheiro, os gastos também pesam na decisão, se for a pergunta do Venâncio. Voltou a falar sobre a questão de entregar a chave. Ele falou 4 ou 5 vezes essa coisa de entregar a chave, ridículo. Que atrapalha a instituição e que é imediatista. Voltou a falar que o Cruzeiro de 2030 também, né, aqueles planos, aquela coisa toda. O Cruzeiro não quer seguir o caminho de contratar um figurão, algo que pode dar errado também, tá?
há uma diferença, uma discrepância grande entre contratar um figurão e um cara inexperiente, completamente inexperiente. Mas tudo bem. Disse que não teve um momento específico que o clube decidiu demitir o Nico, mas sim tiveram muitas conversas que se entendeu que dar mais tempo não seria produtivo, e aí, fim da coletiva. Acabou. Aí, o comentário do guitarzeiro aqui foi: sei. É exatamente isso que eu pensei, guitarzeiro. Sei. É mais ou menos por aí. Obrigado mais uma vez ao Mike Costa por essa excelente transcrição aí que nos ajuda muito. Bom, pessoal, mandar aqui a real para vocês. E aqui finalizar, porque a gente já está chegando a quase meia hora de vídeo, de áudio, né? Áudio e vídeo. Os caras estão perdidos, né? Os caras estão completamente perdidos. Eles têm uma determinada filosofia que eles nunca abriram para nós, né, de maneira clara e objetiva. Eu duvido de algumas coisas ali, como por exemplo, eu já falei, eu duvido que eles fossem demitir o Larcamón caso o Larcamón tivesse sido campeão mineiro. Isso não ia acontecer. Podiam esperar o momento certo, mas não ia acontecer. Não imediatamente. E me parece que aquilo que no início eu acreditava que fosse algo positivo dessa gestão Ronaldo, quando eles trouxeram o Pesolano, por exemplo, que eles falaram que tem um estudo, que tem aquela coisa toda, eu achei, porra, isso é bacana demais, muito bom. Já está se transformando em algo preocupante. Por quê? Se tem todo esse estudo, se eles vão atrás, se pesquisam, não sei o quê, e não dá certo, ou seja, em 2 anos, 4, 5 treinadores passaram pelo clube, agora que eu saiba são 5, não deu certo tantas vezes, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde que está a falha? A falha está na diretoria do clube. Isso não se aplica apenas ao treinador. Na montagem do elenco a gente sente o mesmo. Então assim, eu vou falar para vocês. Eu termino o podcast como eu comecei. Eu estou com muito medo do futuro do Cruzeiro. Espero queimar muito a minha língua, mas eu tenho muito medo do que irá acontecer com o Cruzeiro em 2024. Espero estar enganado, mas prevejo tempos muito difíceis. Vamos ver, vamos ver. Mais uma vez, boa sorte ao Seabra, né? Como eu disse, a culpa não é dele. Não irei torcer contra o Seabra. Não era nem de longe a melhor opção, mas jamais irei torcer contra o Seabra. Vou torcer muito a favor do Seabra. Tomara que ele queime completamente a minha língua, seja um treinador gigantesco e traga coisas inimagináveis aí para o Cruzeiro. Mas tá difícil para mim chegar a essa conclusão aí, acreditar nisso, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez muito obrigado. Desculpem pelo vídeo, áudio muito longo, mas acho que foi importante trazer essa transcrição aí para vocês que, como eu, talvez não tenham tido tempo de ouvir tudo ao vivo, tá bom? Grande abraço aí para todos vocês. Aquele pedido de sempre aqui do final, se puderem seguir lá no YouTube, curtir, compartilhar, façam isso, ajuda demais. No Spotify também, tá bom? Grande abraço a vocês, saudações celestes e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.